Mais um vídeo para você, para as pessoas que nos acompanham aqui pelo YouTube. Eu queria dizer a você que me assiste em outra rede, que vá ao YouTube, no canal Pastor Augusto Araújo, e ali você encontrará cerca de 300 vídeos, 300 mensagens para a sua edificação, para o seu conhecimento, o conhecimento da Palavra de Deus. Olha, eu quero lhe pedir também que inscreva-se no canal no YouTube para que nós possamos continuar levando a Palavra do Senhor através das redes sociais. Bem, eu vou continuar essa última mensagem desta série A Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu encontro aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18, o seguinte: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. A glória deles é para confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Bem, gente, aqui eu vejo que os inimigos da cruz de Cristo não são acusados de serem criminosos, de serem adúlteros, ou qualquer outra, ou praticantes de qualquer outra coisa. Mas Paulo diz que o fim deles é a perdição. O fim deles é a perdição. E por quê? Aqui ele apresenta algumas coisas que para a sociedade essas coisas são normais. Elas são normais. Ele diz aqui, o fim deles é a perdição. E diz aqui, o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. Ele estava se referindo naquela ocasião sobre os judaizantes que tinham a comida e selecionavam a comida com mais zelo do que para o ventre do que para Deus. Então o Deus deles era o ventre. Mas essa palavra é extensiva também àquelas pessoas que vivem para comer, que valorizam mais a comida do que Deus na sua vida. Então elas também estão enquadradas neste particular. O Deus deles é o ventre. A segunda condição que o apóstolo apresenta aqui é a glória deles. A glória deles é para a confusão deles próprios. É para a confusão deles próprios, que só pensam nas coisas terrenas, materiais. É pecado pensar nas coisas materiais? Bom, nosso pensamento vai de 0 a 1000, ele atinge todas as áreas. E nós pensamos muito nas coisas materiais. Mas o texto aqui diz, eles só pensam nas coisas materiais. Na carta, uma carta vizinha a essa, a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 2 e 3, ele diz primeiro 1 e 2 e 3, pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são daqui da terra. Ele está dizendo que nós devemos pensar das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas... O céu, quando se fala do céu, se fala, se lembra de Deus, o céu é a casa de Deus, é a morada de Deus. Então, pensar nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Buscai as coisas que são de cima. Então, se a pessoa só pensa nas coisas materiais, aí ele se embrulha, ele se
ele se confunde com a vida de pecado, com a vida materialista, com a vida secularista. E aí ele vem então o desejo dos prazeres da carne, vem então toda uma gama de práticas que são pecaminosas, porque a pessoa só pensa nessas coisas. Então essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo, porque elas aderiram ao prazer. Da velha Grécia surgiu um dos filósofos que defendia uma ideologia, uma teoria de que tudo pelo prazer. Essa teoria era chamada de hedonismo. Tudo pelo prazer. Prazer da carne, prazer carnal, prazer no corpo, prazer no momento desta vida. Como se a vida espiritual não nos desse prazer, a vida espiritual também não nos desse condições para que nós nos alegremos, para que nós sintamos alegria, sintamos emoções boas, sintamos boas sensações. É claro que sentimos, mas as pessoas são mais inclinadas às coisas da carne, às coisas e que na verdade são ligadas à natureza do pecado, à natureza velha, à natureza caída. O texto diz: o fim deles é a perdição. Impressionante isso. O fim deles é a perdição. Esses inimigos da cruz de Cristo. Eu posso ver muita gente hoje querendo ser cristão e sendo inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem sofrer. Eles comprometem a sua fé, comprometem a sua crença, comprometem os seus princípios, os seus fundamentos de fé, para não perder não perder os prazeres, não perder Então eles fazem relacionamento com pessoas que não devem fazer, eles praticam coisas que não devem praticar, tudo por causa do prazer das coisas do mundo. Precisamos ver o que a palavra de Deus está nos dizendo. Paulo tinha falado aos filipenses de alguns que ele notou, que ele percebeu que eram inimigos da cruz de Cristo, não queriam levar a cruz. A cruz naquele tempo era levar o nome de Cristo, era sustentar o nome de Cristo, porque a pessoa que sustentava o nome de Cristo era perseguida, ela era discriminada, ela era de alguma maneira tirada do rol da sociedade, de reunir-se, de frequentar certos lugares, ainda que a pessoa quisesse, não podia, por causa do nome de Cristo. Então, essas pessoas, elas foram taxadas por Paulo como inimigos da cruz de Cristo. Agora ele estava distante, escrevia aos filipenses e dizia: e agora digo chorando, que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Aí ele diz aqui: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a comida, ou comer, satisfazer a sua gula, isso é o Deus deles. A glória deles é para a confusão deles próprios, deles mesmos. Impressionante. A glória que eles estão vivendo hoje, a glória que eles escolheram, a glória pela qual eles trocaram a cruz de Cristo, é para a confusão deles, que só pensam nas coisas materiais. Pensemos nas coisas do alto, pensemos nas coisas de Deus. Essa tentação chega para todo mundo, para todo crente, para toda pessoa. Pode ser pastor, pastora, pode ter cargos importantes da igreja.
essa tentação chega para todos. Está acontecendo isso com muita gente. O amor ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro, pelo poder, está levando muita gente à lona, espiritualmente à lona. Então, essa palavra que estou trazendo, encerrando aqui, esta palavra da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua fé. Fortaleça a sua fé, a ponto dela te dar força para você renunciar às coisas que não devem. E comer e beber faz parte da nossa vida. O problema é fazer disso o ponto maior da nossa vida, né? E pensar nas coisas materiais, só nas coisas materiais. O problema não é pensar nas coisas materiais. É impossível nós vivermos essa vida sem pensarmos nas coisas materiais, nas coisas terrenas, nas coisas seculares. Porém, o problema aqui é só pensar nelas e não pensar nas coisas de Deus. Não colocar o nosso raciocínio para pensar nas coisas de Deus, para sentir as coisas de Deus, para buscar as coisas de Deus. Pai eterno, agradeço a oportunidade que estou tendo de levar mais uma palavra aos meus queridos irmãos e amigos. Te peço que esta palavra seja encaminhada aos corações pelo Espírito Santo, pela graça, pela inspiração divina. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal no YouTube. Não se inscreva, se você está me vendo em outra rede, vá ao YouTube, ao meu canal. O canal é Pastor Augusto Araújo. E ali você encontra muitas mensagens, centenas de mensagens para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Até uma próxima oportunidade, meu amigo. Até uma próxima. Deus te abençoe.